Uma pesquisa feita pelo demógrafo Francis Christopher Guillemot, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da Universidade de Paris, apontou que a mortalidade por Covid-19 entre os jovens brasileiros é quase 2/3 superior a outros países. O pesquisador analisou a mortalidade de doença em 19 países, responsáveis por quase 80% do total de mortos no planeta. Para cada país, a proporção de jovens sobre o total de mortos, não basta dizer que 6% dos mortos brasileiros têm menos de 35, sendo que nos Estados Unidos o índice é de 1%. É preciso levar em conta que num país com mais jovens como o Brasil, é esperado que eles morram em maior proporção do que num país onde a pirâmide etária abriga uma faixa maior de idosos. O certo é comparar não quantos jovens ou idosos há no total de mortos, mas a mortalidade pela Covid-19 nas diferentes faixas etárias, como fez o pesquisador. No Brasil, até os 35 anos, a doença mata aproximadamente 5,9 pessoas por milhão. 6,5 homens por milhão e 5,2 mulheres por milhão. Nos outros países analisados por ele, nessa mesma faixa etária, a Covid mata 3,5 pessoas por milhão, 4,7 homens por milhão e 2,4 mulheres por milhão. A análise do pesquisador apontou algumas hipóteses que podem explicar a mortalidade entre os jovens. A primeira delas são os problemas nos dados. Idosos em geral morrem de razões indiretas, como comorbidades. Esses óbitos podem passar despercebidos ao radar da Covid. Para ele, apenas quando houver um cálculo preciso do excesso de mortes por todas as causas provocadas pela Covid, será possível estimar a mortalidade com precisão e também filtrar os efeitos indiretos gerados por outras condições, como doenças cardíacas, diabetes ou obesidade. A outra possibilidade é uma diferença no risco de infecção dos jovens e adultos, devido à característica específica da população e da sociedade brasileira. Uma resposta possível é que os jovens brasileiros estariam mais expostos por viver em áreas de alta densidade habitacional, como favelas ou cortiços. A terceira hipótese do pesquisador é uma elaboração mais sofisticada da segunda. Envolve a história da infecção em cada país. O vírus anda por caminhos diferentes, segue o trajeto onde encontra menos resistência, mas só ao final da pandemia será possível avaliar o quadro real dos grupos etários mais atingidos. A quarta hipótese do pesquisador deriva da terceira. Para ele, o vírus soube explorar as vulnerabilidades dos asilos e casas de repouso. No Brasil, ele afirma que há um controle bem mais rígido sobre a população idosa que vive nessas instituições. O próprio hábito de manter os idosos todos juntos no mesmo lugar, foco potencial de infecção, é bem mais comum em outros países. Por aqui, a resistência a interná-los, entre outros motivos, porque as aposentadorias que recebem são importantes para o sustento da família. A quinta hipótese do pesquisador é que a mortalidade maior resulta do isolamento menor entre jovens e adultos, fruto de uma ideia falsa disseminada sobre os grupos de risco.